Joia! Bem-vinda também, Liz e a Sara. Olha, dá oi pro pessoal, Liz. Não vai chorar, não. É pra dar oi pro pessoal. Que presença ilustre aqui na nossa live. Essas duas lindinhas, que bênção. Gente. A gente aproveitou aqui o início para mostrar as meninas. E muitos de vocês oram por a gente, né? Oraram por esse período de gravidez, de nascimento das meninas. Elas já completam um ano agora, sexta-feira. E a gente queria pelo menos mostrar um pouquinho delas aqui para vocês. E, de fato, vai ser difícil, não vai dar para ficar a live toda com a família toda aqui. Mas a gente queria pelo menos ter esse momento inicial com vocês, tá certo? Dá um beijo pro pessoal. Esse é a Sara. Esse é a Sara. Que tá com a mamãe. Viu? Oi, Liz. Que bonitinha. Voltem sempre, viu? Sejam muito bem-vindos à nossa live. Obrigada, gente. Um abração. Queria estar aqui com vocês também, mas vou ficar cuidando das pequenas. Se por um acaso elas dormirem, cochilarem, eu volto. Tá joia. Volta sim, Kelly. Vai ser um prazer também tê-la aqui com a gente. Obrigada. Um beijão, gente. Leva primeiro, depois começa. Essa aqui fica ainda uns segundinhos aqui com o papai. Ah, que coisa boa. Obrigada, viu, pastor Gabriel, por poder estar aqui com a gente, conversando um pouquinho com a gente, falando um pouco do ministério de vocês e do trabalho na Espanha. Muito obrigada. Não, uma alegria estar aqui. A gente agradece a oportunidade e é um privilégio poder compartilhar um pouquinho daquilo que o Senhor tem nos permitido viver por lá. Tá certo, que coisa boa. Vocês já apresentaram um pouquinho aí da família, da Sara, da Liz e da Kelly, mas conta um pouquinho mais da história de vocês, da história missionária de vocês, como Deus tem direcionado vocês até aqui um pouco nesse trabalho transcultural. Olha, gente, a gente cresceu dentro de uma igreja que tinha uma visão missionária muito forte, né? Então a gente cresceu sempre envolvido com conferências missionárias, com presença dos missionários nas nossas igrejas. Isso fez com que, a partir do momento que nós sentimos o desejo e a vocação pastoral, isso fosse crescendo no nosso coração. Então, na verdade, quando eu fui ao seminário, eu já fui ao seminário, tanto ao seminário quanto à universidade, pensando no campo missionário transcultural. Mas de uma maneira mais objetiva, depois do seminário, depois da universidade, 2011, janeiro de 2011, a gente se mudou para São Paulo. Eu sou de Recife, mas vivi a vida toda quase na Paraíba. Então eu saí de João Pessoa e fui para São Paulo para começar a caminhada de fazer o CFM, estudar, fazer esse período de treinamento missiológico. Acabou que eu fiquei um período a mais pastoreando uma igreja em São Paulo, que eu fui pastor da Isa também, nesse período, e acabou que eu fiz outros cursos também ali em São Paulo na área de teologia, e desde 2013 nós somos recebidos como família missionária da PMT, de tempo integral, e em 2014 nós fomos para o nosso primeiro campo missionário. Então eu vejo que a nossa vocação missionária foi algo muito natural, no sentido de que foi fruto do trabalho da igreja local e da necessidade e de conhecer essa realidade, e claro, Deus despertando isso no nosso coração, né? Uhum. E você até falou uma coisa interessante, né, de ter crescido numa igreja missionária e depois acabou servindo também como pastor de igreja local, né? Como que foi também para você trabalhar essa questão de missões na igreja local, né? Sendo pastor e agora como missionário, né? Como que você enxergou e como que foi para você também trabalhar também essa questão missionária na igreja? É uma realidade muito interessante, porque acaba que o pastor ele tem uma responsabilidade de motivar a visão missionária da igreja e manter essa visão missionária sempre acesa, vamos dizer assim, né? Eu tive o privilégio de pastorear uma igreja que tinha esse envolvimento missionário e ainda tem, com a graça do Senhor, uma igreja que tinha pessoas dentro dela que hoje servem como missionários. A Isa está aí como exemplo, e outros que se viram também já dentro da PMT e que estavam nesse contexto. E era um contexto interessante, porque como era um contexto que lidava com jovens universitários, então, basicamente, por exemplo, só de cabeça que eu vejo 4 missionários, 5 missionários hoje de tempo integral da PMT, que de alguma maneira passaram pela IPH, essa igreja que eu fui pastor, não no período que eu estava, alguns no período que eu estava, outros anterior, mas eu acho que a responsabilidade do pastor está primeiro na exposição das escrituras,
movendo a igreja à compreensão de que ela é responsável tanto por aquele que está perto quanto aquele que está longe, e de fato está sensível à voz do Senhor, que encaminha, vocaciona e dá esse suporte no treinamento e envio do obreiro. Sim, é muito interessante isso mesmo, né? A IPH é uma igreja missionária, né? Aprendi muito com você, né? Porque eu também cheguei em São Paulo quando você chegou em São Paulo, então foi um período de pastoreio muito interessante também, e aprender mais de missão nisso, eu acho que faz toda a diferença mesmo, né? Quando o púlpito é missionário, quando o pastor ele envolve a igreja, né? Então a igreja conhece os missionários além das cartas, né? Conhece além de agosto, né? Tem aquele envolvimento maior e é uma igreja que vive missões. Então, eu acho que é uma grande diferença mesmo, né? Um divisor de água quando o pastor ele trabalha missões na igreja, né? E de uma igreja que não tem um púlpito missionário. Com certeza, com certeza. Então aí já fica o alerta para os pastores, os presbíteros que estão nos ouvindo, de você ter essa responsabilidade para com a igreja local, de manter essa visão ampla do reino, que envolve também a missão transcultural nesse alcance do evangelho. Pastor, a gente também tem falado bastante aqui sobre período de treinamento missionário, né, de capacitação para a chegada ao campo e também, às vezes, de mudança de plano, né, quando, às vezes, o missionário ele se programa ou ele quer algo e aí, a partir de um tempo depois, existe essa mudança de campo ou existe essas mudanças na caminhada missionária, né? Então, eu lembro também, quando a gente estava na IPH, de você sempre se programando para ir para a Espanha, mas antes você foi para a Romênia, né? Então, como que foi para você esse preparo missionário para chegar, se preparar, o desejo de Espanha, mas primeiro estar na Romênia para agora estar na Espanha? Como foi para você isso? Olha, o treinamento missionário é uma parte importantíssima da caminhada transcultural. Na verdade, eu lembro de uma frase do Eugene Peterson, num livrozinho sobre vocação pastoral, que ele disse que muitos dos equívocos que a gente tem na vida missionária, elas seriam solucionadas por meio de um treinamento missionário mais adequado. Graças a Deus, a nossa denominação tem investido nessa área, e tem crescido bastante nessa área. Eu tenho tido a oportunidade de hoje dar aulas no Centro de Formações que eu fui aluno em 2011. E eu lembro que a minha turma de 2011 foram 5 pessoas que se formaram, né? Hoje, a turma que eu dei aula no ano passado, principalmente porque ter sido também num contexto de aula remota, a gente teve um grupo de quase 50, 60 pessoas na minha turma. Então, olha como Deus tinha abençoado, né, a nossa agência nesse sentido, né? Então, a gente fez esse treinamento, a Kelly teve a oportunidade de fazer o CFM também, ela fez todos os módulos do CFM, a PMT obriga quatro módulos para as esposas de pastores, mas a Kelly teve a oportunidade de fazer o curso completo e foi uma bênção. E naquele contexto, ele surge esse convite, essa necessidade da Romênia, e nós topamos essa ideia, foi uma bênção, né, para a gente estar na Romênia. A Romênia é um país que carece do evangelho, nós temos ali amigos, colegas preciosos que continuam servindo ao Senhor, e foi uma experiência de fato transcultural da mais grande para a nossa vida, né? Aprender uma língua completamente diferente, mesmo sendo uma língua latina, mas uma língua que você ouvindo você não vai entender praticamente nada. Então a gente serviu ali, principalmente dando apoio a uma igreja que havia sido plantada por missionários coreanos, presbiterianos, na cidade de Bucareste, né? Mas aí no final desse período de 3 anos, que é o período do nosso projeto, Deus nos redirecionou para servir aqui na Espanha, que de fato era um desejo desde quando eu fui para São Paulo, né, para fazer o CFM, pensando em servir aqui na Espanha, e a providência nos trouxe aqui. Eu vejo que a vida missionária ela é uma vida que precisa estar sempre sensível à voz do Senhor, né? A vida missionária é uma vida que às vezes cabe em maletas, cabe em malas, né? A gente já passou por isso algumas vezes, e esse desapego é algo necessário na caminhada missionária, mas ao mesmo tempo saber que o nosso barquinho está sendo sempre conduzido pelo Senhor, nos acalma e alegra o nosso coração. E como que foi também para vocês então chegar na Espanha, né? Vocês já estão há quanto tempo na Espanha? Olha, nós já vamos completar em outubro desse ano 4 anos de Espanha, porque nós deveríamos ter vindo ao Brasil. Atualmente eu estou no Brasil naquele período de divulgação e renovação de contrato com a agência. A gente deveria ter vindo ano passado, mas por causa da pandemia não deu. Então a gente chegou na Espanha, ficou um período inicial de aprendizado de língua e de cultura mais perto da região de Madrid, e logo depois do primeiro ano
no final de 2018, nós fomos para Dom Benito, onde temos servido ao Senhor desde então. E como que foi essa adaptação de vocês, essa chegada ao campo, a realidade, a cultura? Como vocês têm encarado esse desafio? Olha, na verdade que depois de ter passado pela experiência da Romênia, a chegada na Espanha, ela acabou que foi mais tranquila, né? Eu acho que os grandes choques culturais que a gente acabou tendo na Romênia. Tanto climático, por exemplo, a Espanha é um país que no inverno dá frio, né? A nossa cidade dá menos 5 graus, mas nada comparado com os menos 23 que a gente pegava lá na Romênia. Então, assim, aspectos culinários também diferentes. Uma coisa que me chama a atenção da Espanha em aspectos culturais é a questão da rotina do dia, completamente diferente da rotina brasileira. Eles vão almoçar às 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, de 2 às 5, quase nada funciona. A vida começa a funcionar de novo 5h30, 6 horas da tarde, que é quando tudo está fechando no Brasil. Então, se adaptar a essa mentalidade diferente foi um desafio, e principalmente essa mentalidade religiosa, fechada ao Evangelho e que tanto carece dessa pregação do Evangelho ali na Espanha. E aproveitando, até conta pra gente um pouco dessa cultura, né? Como é a cultura europeia, como na Espanha, né? Como é o povo, a receptividade, né? Também essa questão religiosa. Uhum. Olha, a Espanha, como a Europa, de uma maneira geral, ela vive dentro de um contexto onde o pós-modernismo e o secularismo acabam que fazem parte da mentalidade geral, vamos dizer assim, da população, principalmente do pessoal mais jovem ou adulto jovem, né? Acaba que esse é o grande desafio, porque a pós-modernidade acaba que fez com que toda a ideia de uma cosmovisão universal, de uma metanarrativa universal, fosse tirada e fosse vista com incredulidade. Então, um pós-moderno ele vai simplesmente crer em verdades que são para um grupo de pessoas, não verdades universais, e que a vida, a fé deve ser vivida num ambiente privado, que é daí onde vem a ideia do secularismo. Então, a Espanha está envolta nessa realidade de secularismo, está envolta nessa realidade de pós-modernismo, mas eu vejo que a Península Ibérica, né, tanto Espanha quanto Portugal, acabam que tem um quê a mais histórico, que é o fato de que a reforma protestante, quando surge na Europa, ela surge na Europa Central, ela chega aos países do Norte, em algumas nações do Sul de uma maneira muito peculiar, mas a Península Ibérica, especialmente a Espanha, como eram os reis católicos que reinavam, né, Filipe e Isabel naquele momento, então acaba que eles se viram como os baluartes da Contra-Reforma. Então, a reforma protestante praticamente não conseguiu criar raízes na Espanha. A gente teve reformadores de primeira geração na Espanha, mas a partir da década de 1560, ou seja, 40 anos depois da reforma protestante, o último auto de fé, onde foram assassinados protestantes na Espanha, de 1560 até 1840, 50, a gente não tem uma menção de protestantismo na Espanha por 300 anos. Então, isso gerou o contexto que a gente vive. A Espanha é um país com menos de 2% de protestantes, um país que tem muitas cidades sem nenhuma igreja evangélica, 92% dos municípios espanhóis, mesmo que sejam alguns deles bem pequenininhos, não têm igrejas evangélicas, pessoas que têm que dirigir quilômetros para chegar numa igreja, e isso a gente está falando de igrejas evangélicas. Se a gente fala de fé reformada, isso é praticamente achar a pepita de ouro no meio do leito de um rio, quando a gente fala da Espanha. Então, é um grande desafio missionário trabalhar em contextos onde a fé cristã verdadeira, genuína, aquela pregada por nossos pais, como vai dizer o hino da UMP, nunca chegou, nunca foi enraizada. Então, eles vivem um catolicismo cultural mesclado com um secularismo pós-moderna, e acaba fazendo até mesmo da religião um aspecto quase que secular, né? Você vai ter festas de santo que, na verdade, são momentos de extravasar a festa da carne e simplesmente uma reunião familiar, né? Mesmo que seja muito forte, um exemplo interessante disso, Isa, é que, por exemplo, tem muitos pais ateus que levam as crianças para fazer a primeira comunhão na Espanha. É muito forte, né? A criança, quando chega com 7, 8, 9 anos, vai fazer a primeira comunhão. E os pais são declaradamente ateus, mas eles vão fazer isso, né? Teve uma entrevista no ano passado que eu tive a oportunidade de ver, na Semana Santa, antes da pandemia. Existem os costaleiros, que são os que carregam os santos naquelas procissões.
E muitos deles são ateus declarados, né? E o repórter perguntava, mas por que você está aqui? Ele dizia assim, não, porque isso é a cultura da minha avó, isso é a cultura da minha família. E ser espanhol é ser católico, mesmo que eu não creia em Deus. Então, isso é muito forte dentro da mentalidade da Espanha. E como que tem sido para vocês, né, passar essa barreira, né, transpor essa barreira de ateísmo, mas também uma religião nominal, né, que não tem muita relação com a vida espiritual, né? Como que se monta um projeto missionário, né, para trabalhar dentro desse contexto, dentro dessa realidade? Olha, Isa, eu vejo que a primeira coisa, eu acho, o ponto de partida de qualquer projeto missionário, e especialmente em contextos como o nosso, é a gente lembrar daquela verdade que Jesus disse aos discípulos no Evangelho de João, né? Sem mim nada podeis fazer. Diante de um desafio tão grande, a gente se vê muito pequeno, e eu acho que a gente precisa se ver muito pequeno. A gente precisa se ver incapaz, porque, como disse Paulo, é na nossa fraqueza que o poder de Deus é aperfeiçoado, é na nossa fraqueza que somos fortes em Cristo. Então, nesse contexto, a gente precisa, de fato, se apegar a Cristo, ao Evangelho. A gente precisa lembrar que, acima das estratégias missionárias, está o Evangelho, que é o tesouro pelo qual somos enviados, e é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê. Então, eu vejo que o trabalho na Europa é um trabalho lento, é um trabalho que leva anos, mas é um trabalho que precisa estar extremamente enraizado no Evangelho, porque é só o Evangelho que consegue quebrar tanto uma cultura secularista pós-moderna, é só o Evangelho que consegue quebrar um falso evangelho, é só o Evangelho que consegue quebrar uma religiosidade. Então, a obra missionária, pelo menos no nosso contexto, ela tem sido abundante do Evangelho, pelo menos como pastor eu vejo isso, né? A nossa pequena igreja local, que a gente trabalha para plantá-la, eu sempre digo isso para os irmãos que estão conosco, olha, para mim, qualquer pessoa que entre nessa igreja, em qualquer culto que nós possamos fazer, elas precisam receber claramente o Evangelho, seja pela liturgia, seja pelas músicas, e principalmente pela palavra exposta. A pessoa tem que entrar e sair compreendendo que ela é pecadora e que nós temos a redenção em Cristo Jesus. Porque pode ser que aquela seja a única oportunidade que aquela pessoa vai ter de ouvir o Evangelho. E até mesmo no contexto, né, com a igreja que vocês têm trabalhado aí, né, em Dom Benito, quais são as dificuldades que o missionário ele vai encontrar no discipulado, no evangelismo, dentro dessa cultura espanhola? Olha, a gente tem trabalhado com a Igreja Evangélica Presbiteriana da Espanha, que é fruto do trabalho missionário da Igreja Presbiteriana do Brasil há quase 30 anos, né? E hoje nós temos, eu acho que 6, 7 missionários da PMT que trabalham com essa denominação. E a gente trabalha com uma dessas igrejas na cidade de Dom Benito, né? Pregando ali, tentando plantar a igreja. Eu acho que o desafio que a gente tem, Isa, primeiramente, é aquela ideia de que, pensando agora na realidade da igreja enviadora, da igreja brasileira, é pensar, primeiramente, romper a barreira daquela ideia de que a Europa não precisa de missionários, né? Ou, além disso, que a Europa eu costumo dizer assim, é como se você estivesse desfilando na calçada da Torre Eiffel ou do que seja. Aquela ideia, né, muito bucólica do que é a Europa, né? Mas a Europa não é isso, né? Ou pelo menos a Europa não é só isso, né? A Europa é um continente carente do Evangelho, carente de igrejas sérias, saudáveis, contextos onde pessoas nunca leram uma Bíblia na sua vida. Eu trabalho num contexto onde pessoas literalmente me disseram: eu nunca li uma Bíblia na minha vida. Eu nunca abri uma Bíblia na minha vida. Pessoas de 30, 40 anos de idade. Nunca leram uma Bíblia na vida. Então, esse é o primeiro desafio, né? Fazer com que a igreja brasileira compreenda essa realidade. Mas pensando agora na realidade do campo, acho que um dos grandes desafios é que uma das características do pós-modernismo é a ideia de que eu posso ter as minhas verdades, você pode ter a sua verdade, e que podemos coexistir num ambiente saudável, desde que você não se meta na minha. Então, assim, um pós-moderno não vai ter a dificuldade com a afirmação que Jesus é o Salvador, mas a partir do momento que você dizer que Jesus é o único Salvador, aí ele vai ter problema. Então, o desafio que nós temos é levar a pessoa a compreender que verdade é verdade, e que isso é universal. Então, esse exclusivismo da fé cristã, eu acho que talvez é o grande desafio que a gente tem ali.
Porque a Europa é muito plural, a Europa é muito diversa, a Europa gosta do diferente, do misturar as coisas. Então, quando o evangelho vem com algo claro, que sem Cristo a gente não tem esperança eterna, isso é muito chocante para o europeu. Então, infelizmente, muitas igrejas cedem nisso e não pregam mais o evangelho, e morrem, né? E viram pubs, e viram bar, e vira escola de dança, e vira teatro, templos históricos. Mas a igreja que persevera, né, mesmo em meio a dificuldades, ela continua sendo um baluarte de Cristo ali naquele contexto. E até interessante você falar também dessa barreira da igreja enviadora, né? Da igreja brasileira enxergar essa realidade da Europa. Eu acho que não só enxergar que ela precisa de missionários, né? Mas também entender que o processo é totalmente diferente, né? É lento, são poucas pessoas, né? Você demora para formar líderes e ter líderes ali, uma liderança da igreja, né? No caso, um líder espanhol e tudo mais. Então, como tem sido também para você, como missionário na Europa, relacionar com esse pensamento também da igreja brasileira e até mesmo tentar mudar esse pensamento da liderança brasileira? Olha, de fato, eu vejo, Isa, que não só pensando na Europa especificamente, mas infelizmente a visão um pouco mercadológica, ela chegou na igreja brasileira ao ponto de que a gente pensa que se a gente fizer 3 passos mágicos, em 2, 3 anos a gente vai ter um resultado fantástico, né? Então, a gente às vezes envia obreiros pensando nisso, e a gente às vezes vai pensando que isso vai acontecer, e aí a gente se frustra, e aí a gente tem um problema sério. Porque em contextos como o nosso, né, em anos, às vezes você vai demorar anos para você ter frutos. E às vezes você vai levar mais outros quantos anos para você ter lideranças fruto desses frutos que vieram da pregação do Evangelho. Então, eu acho que a gente precisa primeiro rever um pouco o nosso conceito de tempo, a gente precisa rever um pouco o conceito de que é somente, de fato, o valor que tem uma vida para Deus, né? Eu me lembro muito de Jesus dizendo, mais vale uma vida do que o mundo inteiro, né? Parece que a metodologia missionária da igreja hoje em dia não lembra disso. Então a gente às vezes quer coisas muito fast food, coisas muito rápidas, mas a gente esquece de que Deus tem o seu tempo. E aí eu me lembro muito do texto de Atos, quando no início do capítulo 1, os discípulos chegam para Jesus e dizem assim, Jesus tinha morrido, tinha ressuscitado, tinha comissionado a igreja, e os discípulos chegam, é agora a hora que o Senhor vai restituir o reino a Israel? Eles estão perguntando, é agora que vai fazer tudo ficar do jeito certo? E aí Jesus diz assim, olha, a vós não compete os tempos e as épocas, mas ide fazer discípulos em todas as nações. Então, assim, o ide-se Jerusalém, Samaria, até os confins da terra, é a resposta de Jesus dizendo assim, o tempo compete a mim, a vocês compete a missão. A mim compete quando as coisas vão acontecer, a vocês compete o evangelizar, o pregar, o discipular na dependência do Senhor. Sim, é verdade. E até mesmo para a gente conseguir entender um pouco dessa diferença, né, do trabalho numa igreja na Espanha, numa igreja aqui no Brasil, como é o relacionamento com o espanhol, como é esse discipulado, como é esse evangelismo, como tem sido isso para vocês aí, nesses anos já? Olha, a gente teve um privilégio enorme, né, de receber no último mês de dezembro 4 espanhóis e 4 maiores e 2 menores como membros da igreja. São famílias queridas que a gente vem acompanhando ao longo desses anos. E graças a Deus, Deus tem dado o privilégio. Olha, na nossa experiência, assim, o espanhol gosta muito de conversar, né? Antes de chegar as meninas, a gente tinha um grupo de estudo bíblico. Todas essas 2 famílias, na verdade, hoje são 3, moram noutra cidade, Mierradas, que é uma cidade que fica a 30 quilômetros de Dom Benito. E nós começávamos um estudo bíblico às 6 da tarde, normalmente à meia-noite eu estava saindo de lá para voltar para casa. A gente dava o estudo bíblico, tomava café, jantava e continuava falando da Bíblia e do Evangelho por 4, 5 horas. Né? Então, assim, é um pessoal sedento, é um pessoal sério, né? É um pessoal que o espanhol em si ele é desconfiado, mas a partir do momento que ele abraça mesmo, ele abraça firmemente, né, as verdades do Evangelho. Então, nós temos o desafio, de fato, de alcançar o nacional,
nós temos o desafio de ter liderança local, né? Acho que esse é um dos grandes desafios, não só do trabalho de Dom Benito, mas do trabalho da IEP, que é a nossa denominação aqui na Espanha, né? De ter liderança local, e a gente pede oração por isso, para que Deus possa dar graça e levantar pessoas vocacionadas para o exercício do presbiterato, do diaconato, para que as nossas igrejas comecem a ser mais estruturadas, porque muitas vezes a gente usa o termo igreja, porque biblicamente é igreja, mas o brasileiro, quando pensa em igreja, pensa em igreja de 80, 100 pessoas, com um pastor, presbítero e diácono. E quando eu estou falando de igreja, meus irmãos, eu estou falando, graças a Deus, hoje nós temos 8 membros na nossa igreja. Né? Isso é bênção dos céus, da glória do Senhor, né? Mas lembrem de contextos de igrejas pequenas que muitas vezes sem o obreiro não existiriam, porque não conseguiriam pagar suas contas, não conseguiriam subsistir. Então, esse tipo de trabalho que a gente tem na Europa e que carece da sua ajuda, do seu apoio como igreja brasileira. E é até interessante você falar, né, de uma igreja Dom Benito, ela é uma das igrejas, um dos primeiros trabalhos missionários na Espanha, né? É um trabalho bem antigo. E com certeza a imagem que o brasileiro vai ter, né, de uma igreja antiga na Espanha com muitos membros, né? Mas na verdade é uma igreja pequena com 8 membros, como você citou. E como é? Pode falar. Até porque, na realidade, Dom Benito tem uma peculiaridade interessante, porque Dom Benito fica no interior da Espanha, né? Na Espanha profunda. Então, do mesmo jeito que é o desafio, às vezes, do pastor que está me ouvindo aí do interior, o que acontece é que, em muitos momentos desses 20 e tantos anos de história em Dom Benito, tiveram famílias que saíram, né? A igreja já teve momentos com mais pessoas, com menos pessoas, mas o que acontece é esse fluxo de pessoas, né, que acaba fazendo com que o trabalho não consiga ter essa firmeza, vamos dizer assim, e essa estabilidade que a gente tanto quer, né? Mas isso também é uma peculiaridade que ocorre especificamente na realidade de Dom Benito. E também é uma realidade geral, né, de igrejas na Europa, de ser membros de igrejas pequenas, né? Exatamente, exatamente. E como é para o missionário também trabalhar com essa expectativa, né? De trabalhar por anos numa igreja, né? Porque querendo, por mais que a gente não trabalhe por resultados, a gente também trabalha esperando o resultado, né? Mesmo a gente sabendo que é Deus quem faz, a gente acaba esperando o resultado, né? Esperando a conversão, esperando o envolvimento. Então, como é para o missionário trabalhar nesse contexto de Europa, que os resultados vêm a longo prazo e às vezes não é nem você que vai colher esses frutos. Exatamente. Eu vejo, Isa, que o desafio que a gente tem é, primeiramente, como missionário, ancorar nosso coração de que o que Deus espera de nós é a fidelidade, não os resultados. Então, o que Deus espera que nós sejamos ali é fiel à palavra e ao Senhor em todo o nosso ministério, no uso do tempo, no uso do recurso, em como nós nos envolvemos com a comunidade. É isso que o Senhor espera. Mas a gente precisa temperar essa verdade bíblica com o anelo e o desejo que nós temos de que mais pessoas se acheguem a Cristo, que as igrejas sejam estruturadas, que igrejas sejam plantadas, que novas igrejas sejam plantadas. Então eu vejo que o missionário ele tem que trabalhar nessas duas esferas, né? A gente deve, de alguma maneira, guardar o coração de viver o ministério pragmaticamente e abrir mão do evangelho para simplesmente ter uma igreja inchada, mas não saudável, mas ao mesmo tempo não se ancorar, né, não se encostar numa pseudo-fidelidade e perder o zelo e o desejo ardente de que Deus faça as coisas, né? Então, eu acho que esse é o desafio que a gente deve caminhar nesse contexto de Europa. Mas, de fato, eu animo os irmãos a servirem aqui, sem a perspectiva do glamour, sem a perspectiva da coisa grandiosa. Eu sempre dou esse exemplo. Eu vivo num contexto onde irmãos trazem para mim, depois do culto, abobrinha, laranja e limão da horta. E aí você ouve isso, você fala, Europa? É Europa, é Europa. Então, assim, desmistificar algumas ideias e estar aqui por vocação do Senhor, por amor ao Senhor, por amor ao Evangelho, por amor ao povo onde você está servindo, mas sabendo que muitas vezes vai ter o choro, vai ter a lágrima, vai ter o cansaço,
mas que, como diz Isaías, né, que Deus dá força àquele que não tem mais vigor. Eu acho que isso é uma realidade na vida missionária. Deus animando a pregar e a continuar. E nós temos aqui na Espanha colegas amados que servem aqui há quase 20 anos e que continuam perseverando, que continuam lutando e que continuam contando com vocês para continuar perseverando e lutando por aqui. Inclusive, a gente recebeu aqui um comentário da Josilene que falou: visitamos a igreja do pastor Gabriel lá em Dom Benito. Eles são muito amados pela comunidade daquela pequena cidade. É verdade, a Ju passou por lá e foi uma bênção para a igreja também tê-los ali visitando a gente. Até interessante isso que ela comentou, a receptividade com o obreiro brasileiro, né? Como é na Espanha? Olha, de uma maneira geral, nós somos extremamente receptivos, bem recebidos no contexto onde nós estamos. Na verdade, eu posso dizer que a Igreja Evangélica Presbiteriana de Dom Benito, por exemplo, diariamente eu recebo mensagem dos irmãos dizendo: pastor, temos sentido a falta de vocês e tudo isso. A gente se sente muito querido. Mas um desafio, de uma maneira geral, pensando na Espanha, é que nós estamos falando de uma realidade histórica de um país colonizador e um país colonizado, mesmo que não seja o Brasil sendo colonizado pela Espanha, né? Eu acho que os obreiros de Portugal talvez sofram ainda mais com isso. Então, lá no fundo do coração, principalmente da pessoa não crente, eu acho que quando Jesus entra no coração, transforma a mentalidade. Isso, por exemplo, os nossos amigos espanhóis de maneira nenhuma pensam dessa realidade. Mas, de uma maneira geral, o espanhol pensa como é que você, que, entre aspas, só existiu porque a gente ensinou a vocês como existir, vão me ensinar alguma coisa agora. Então, assim, esse é um desafio. Nós vivemos numa região de cidades pequenininhas, mas que dali saíram grandes conquistadores da América, né? Por exemplo, do lado de Dom Benito tem uma cidadezinha chamada Medellín, e dali saiu Hernán Cortés, o conquistador do México, uma cidade que hoje tem menos de 1.000 pessoas, tá? A 6, 7 quilômetros da minha casa, né? Mas eles têm essa ideia de que, olha, vocês vão aqui ensinar, mas nós que levamos a ciência, o estudo, o desenvolvimento para vocês. Então, esse é um desafio que a gente tem e que o brasileiro ele tem que vir com um coração humilde de ouvir, de aprender, de não nutrir amargura no coração, mas que na dependência do Senhor compreender que ele continua sendo útil ali naquele contexto, né? E sempre lembrando, né, eu sempre gosto de pensar nisso, né? Você pode viver muito tempo num país, você vai continuar tendo sotaque, você vai continuar tendo erros gramaticais, você vai continuar sendo brasileiro. Você pode viver 30 anos, você vai continuar sendo brasileiro, sua mente é brasileira. Você pode estar o mais adaptado possível. Então, você vai ter que sempre depender de Cristo, porque eu fico pensando, gente, o que é que faz uma pessoa, né, um espanhol, entrar na nossa igreja, permanecer 1h30 ouvindo uma pessoa pregar, que vai ter um sotaque diferente do dele, que ele sabe que não é daqui. O que é que faz uma pessoa fazer isso? É Deus, é o Espírito Santo de Deus. E isso leva o missionário a se apegar a Cristo, ao Evangelho, e compreender que não é por nós, mas é por Cristo. Não é por nós, é apesar de nós e por Cristo, por meio de nós. Amém. Boas palavras, pastor. Uma outra coisa também que a gente sempre tenta abordar aqui, né, tanto na questão do preparo, né, mas quanto da realidade que você vai encontrar no país, qual seria o perfil do missionário, né, para trabalhar aí na Espanha? O que ele precisa, a forma que ele precisa se preparar, o que ele precisa se atentar para ser um missionário aí na Espanha? Olha, eu acho que a primeira coisa é que seja uma pessoa que ame a Cristo, o Evangelho, uma pessoa fiel ao Senhor, uma pessoa que venha ao campo missionário não pensando no glamour, sem pensar que vai solucionar o problema da humanidade, ou pelo menos do país que ele está, mas pessoas com humildade, pessoas que sejam ensináveis, pessoas dispostas a aprender, pessoas que compreendam sim que o treinamento missionário é importante e que o treinamento missionário não acaba aí quando você vem para o campo, mas na verdade é uma realidade da vida toda do missionário, né? Eu fico feliz quando eu vejo colegas, e conheço alguns, que continuam tendo capacitações, fazendo novos cursos, pensando em melhores estratégias e de como se preparar melhor, porque a vida missionária é uma vida de preparo, né? Então tem que ser uma pessoa disponível para se preparar, pessoas que compreendem que a coisa não vai ser rápida, pessoas dispostas a investir um tempo da sua vida, né, para aquilo, para dedicar aquilo. E eu vejo que, na realidade, pelo menos da Espanha,
pessoas que amem a igreja local. Porque os grandes desafios que nós temos aqui são desafios de plantação de igreja, de apoio a igrejas locais, de capacitação de líderes de igreja local. Então, assim, tem que ser pessoas que sejam apaixonadas pela igreja local. Porque é debaixo do guarda-chuva da igreja local onde Mateus 28 é cumprido. É debaixo do guarda-chuva onde são batizados, onde são discipulados, onde lhes é ensinado a guardar todas as coisas. E é de dentro da igreja local que são enviados também para a glória do Senhor a alcançar outras pessoas. E você diria também, então, que todas as áreas de atuação da igreja local serviria um projeto aí na Espanha? Claro, nós temos até falado, enquanto denominação, alguns desafios que nós temos. Nós temos, primeiro, desafios de plantação de igreja, eu acho que esse é o grande desafio, né? Desafios de chegar a regiões onde não temos trabalhos. Os nossos trabalhos estão concentrados, né, alguns trabalhos na região de Andalucia, só o nosso trabalho em Extremadura, alguns trabalhos na região central do país e agora iniciamos há uns 2 anos um trabalho em Barcelona também com uma família missionária da PMT. Então, isso é o que a gente tem na Espanha hoje. Então, plantação de igreja. Mas, se temos irmãos que estão, às vezes, têm uma vocação para trabalhar com jovem, uma vocação para trabalhar com crianças, a gente até pensou como denominação, às vezes, receber pessoas nesse sentido que vão dar apoio a todas as igrejas locais. Ou seja, às vezes um trabalho mais itinerante, mas que às vezes iam trabalhar com capacitação de professores de escola dominical, ou motivando jovens, que são muito pouquinhos nas nossas igrejas, mobilizando, criando. Então, assim, eu creio que trabalhos que têm a ver com a igreja local, mesmo que talvez não seja a grande necessidade, que é a plantação de igreja, mas é algo extremamente útil pensando nesse amadurecimento da nossa denominação, que por mais que tenha 30 anos, ela continua saindo talvez da infância para entrar na adolescência e carece de muita ajuda nesse sentido. Você falou a respeito, né, de jovens na igreja. A igreja na Espanha também é uma igreja mais velha, também com membros mais idosos? E o que você colocaria que seria o motivo desse também envelhecimento da igreja? Olha, no nosso caso, é interessante. Vocês receberam o Fábio, acho que faz uns 3 semanas, mais ou menos. O Fabinho, o Paulo, o Marcos, o Juarez trabalham num contexto da Unipref. Eu tive a oportunidade de estar lá com eles, de trabalhar em acampamento lá com eles. De fato, uma igreja bastante idosa, né? A realidade da IEP, da igreja na Espanha, não é tanto assim, né? É uma igreja mais idosa, mas, por exemplo, na nossa realidade de hoje, na nossa igreja, nós temos adultos jovens, isso é uma bênção. Nós temos famílias de 40 anos, com filhos pequenos, filhos até 10 anos. Mas, de fato, temos também, por exemplo, a grande pessoa que me ajuda ali é, de fato, um senhor de 66 anos, o Andrés, que me apoia, né? Uma pessoa mais madura na fé, uma pessoa que já tem muito mais caminhada na fé. Então, eu vejo que qual é a diferença, talvez, dos dois contextos, mesmo sendo a Europa? É que o contexto da França, por exemplo, é um contexto que teve um protestantismo histórico, que envelheceu, cedeu ao liberalismo em alguns contextos, e então ficou lá o meu avô, meu bisavô, que era crente, mas perdeu esse elo de geração, né? O contexto da Espanha, muitas vezes, não é assim, porque a igreja histórica protestante é muito pequena. Existe o mesmo processo que aconteceu na França, né? Cedeu ao liberalismo, abandonou a fé em esse contexto, mas ela já era muito pequena. Então, assim, encontrar protestantes históricos na Espanha é algo muito raro. Nós temos um caso específico em Dom Benito, que é a Benita, que é uma senhora de 93 anos, que é membro da nossa igreja, já da época do reverendo Disseu. O reverendo Disseu acompanha, ela é apaixonada pelo Disseu e pela Tisa. Então, a Benita, ela é provavelmente a última crente de toda uma cidade, que é a cidade de Santa Amália, e era uma cidade que chegou há 100 anos atrás a ter uma igreja de 300 membros e uma escola. Então, assim, mas isso é raro, por quê? Porque essa igreja antiga não era grande e ela não tem tanta presença mais. Então, acaba que o pessoal que chega é fruto da evangelização mais atual. Então, acaba que chegam pessoas mais jovens, adultas, pelo menos, né? Jovens na nossa igreja. A gente vai ter adolescentes e pré-adolescentes, né? Filhos de alguns desses adultos jovens, 9, 10 anos, 13 anos,
mas jovem em si é uma lacuna, pelo menos na realidade de Dom Benito, que a gente tenta e tem esse desafio para alcançar. Uhum. E dentro das atividades da igreja e até mesmo do projeto seu e da Kelly, né? Quais são as atividades que vocês têm realizado, né? Quais as frentes de trabalho do projeto de vocês? Olha, a gente, chegando em Dom Benito, a gente teve que organizar algumas áreas, então assim, a gente sempre brinca, tem a fase pré-pandêmica e a fase pós-pandêmica, né? Na fase pré-pandemia, que era quando estava mais normal a coisa, né, nós temos primeiro os nossos cultos públicos. A gente trabalha com séries de exposições bíblicas. Eu já tive a oportunidade de expor todo o livro de Filipenses, todo o livro de Abacuque, todo o livro de Ageu, todo o livro de Ruth, algumas partes de Lucas, e faz 1 ano e meio, mais ou menos, que eu estou expondo João nos nossos cultos. Já estou em João capítulo 15. Né? Além do culto de domingo, nós temos, na fase pré-pandêmica, trabalho com as crianças, que também acontecia no domingo. A gente tinha um grupo de 6, 7 crianças, né? Que a Kelly levava esse trabalho com as crianças. A gente tinha um grupo de estudo bíblico de meio de semana em Dom Benito, para alcançar as famílias de Dom Benito. E nós tínhamos um grupo de estudo bíblico no fim de semana em Miajadas, que é essa outra cidade, onde a gente atendia as famílias que moravam nessa outra cidade. Então a gente trabalhava basicamente em 2 frentes. É até um desafio que eu deixo de oração aí para vocês. A gente tem 3 famílias da igreja que são de Miajadas. E eu tenho um sonho de talvez no futuro plantar uma igreja ali em Miajadas, né? Que está a 30 quilômetros de Dom Benito, já como fruto do trabalho de Dom Benito, uma nova frente de trabalho, uma nova cidade, uma cidade que não tem uma igreja saudável, não tem uma igreja séria. Então, é um trabalho novo, um desafio novo. Quem sabe Deus nos dá a graça de plantar essa nova igreja ali. E, além disso, a gente tinha um trabalho em Santa Amália. A Benita vivia num asilo e nós conseguimos autorização para fazer um culto mensal no asilo. Então, a gente ia todo mês fazer o trabalho com as senhoras ali em Santa Amália. Né? Então, em termos de programação, essas são as frentes de trabalho. Hoje em dia, né, acaba que com a tecnologia a gente teve que criar outras estratégias. Na pandemia, a gente teve um projeto chamado Gotas de Esperança, que foi um projeto de 53 vídeos pequenos, de 3 a 5 minutos, que eram colocados nas nossas redes sociais. Se você está acompanhando aí e não seguiu a página no Facebook da Igreja Evangélica Presbiteriana em Dom Benito, eu posso escrever depois aí. Você pode seguir, vai ter todos os nossos estudos bíblicos, cultos, as nossas programações, você vai poder estar bem inteirado do que está passando lá por Dom Benito. Muito legal. E essa realidade até que você comentou, né, de pastorear igrejas, cidades próximas, né? E aí, por conta de não existir igrejas e não existir líder, é uma realidade comum aí na Espanha e entre os outros pastores da IEP também? A gente tem, por exemplo, alguns contextos que, por exemplo, o contexto do nosso amigo, do reverendo Walter e da Sueli, que pessoas praticamente não vivem mais na cidade onde a igreja está sendo plantada. Né? Por questões de trabalho, foram para uma cidade de 30 quilômetros para cá. Então, assim, é um grande desafio para a gente, como pastor, pastorear um grupo que está disperso, às vezes, em uma região de entre um e outro 70 quilômetros, um para um lado e um para o outro. Né? Então, esse é um desafio, por quê? Por causa da carência de igrejas. Né? Por que uma pessoa sai de uma cidade a 30 e 35 quilômetros e vem para outra? Porque lá não tem igrejas. Ou pelo menos não tem igrejas sadias. Então, assim, isso mostra um pouco do desafio da evangelização no continente onde não se tem igrejas. A gente está acostumado aqui no Brasil, gente, a ter igrejas numa mesma rua. Né? Às vezes a gente vai numa cidade, por exemplo, cidades pequenas, né? Cidades, por exemplo, da região nossa presbiteriana de Minas Gerais, cidades de não sei, 100 mil habitantes, que vão ter 15, 20 igrejas presbiterianas, só presbiterianas. Né? E só para vocês terem ideia, na minha macro-região, que se chama Extremadura, tem mais ou menos 1.200.000 pessoas e igrejas oficiais, ou seja, igrejas registradas perante o Ministério da Justiça espanhol, somos 67 lugares para uma região de 1.200.000 pessoas, 2 estados, vamos dizer assim, da federação. E nesse contexto todo a gente tem uma igreja presbiteriana. Então, assim, é um grande desafio e a gente acaba tendo que se mover para tentar abarcar e pastorear esse pessoal. A gente tem percebido aqui nas nossas lives, né, com os nossos missionários da Europa,
o quanto hoje talvez a Europa pode ser considerada um dos maiores desafios da obra missionária, né? De necessidade mesmo de mais missionários e por essa falta extrema de igrejas, né? Uhum. Na verdade, a Espanha, por exemplo, até talvez deixando aí no ar o questionamento, quando a gente estuda a missiologia, a gente fala muitas vezes de povos não alcançados, povos não engajados, são conceitos que, na verdade, foram criados como fruto, basicamente, da missiologia de Lausanne de 74, que foi desenvolvido posteriormente à luz de alguns projetos. Mas, por exemplo, até é difícil especificar o que seria um povo não engajado e um povo não alcançado, né? Mas vão criar estatísticas, normalmente, que vão dizer 2%, 3%, ela varia um pouco. Mas, por exemplo, a Espanha tem menos de 2% de protestantes, de evangélicos. Então, assim, aí é o grande desafio que eu vejo. Por exemplo, qualquer pastor brasileiro, qualquer conselho de igreja no Brasil, séria, que somos as nossas, vão dizer para os seus membros que eles têm que evangelizar o seu colega de trabalho que é católico nominal, porque ele não tem a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Mas aí quando a gente pensa no campo missionário, a gente diz, não, mas a Espanha é cristã, né? Ou a França é cristã, ou a Alemanha é cristã, e a gente parece que tem dois pesos e duas medidas. Então a gente tem que compreender o desafio, até mesmo do ponto de vista claramente missionário, né? Não temos igrejas, não temos crentes, não temos igrejas autóctones. Vai ter igrejas autóctones na Espanha? Vai. Vão ter igrejas sérias? Vão. Mas dizer que essas igrejas são capazes de levar a cabo a evangelização da Espanha por conta própria, isso não é verdade. Porque como 2% vai evangelizar 100%, é impossível. Como uma igreja em Dom Benito vai cuidar de uma região, né, de quase 100 mil habitantes, uma igreja só, então é impossível. Então o desafio que a gente tem é nesse sentido, de plantar igrejas, de pensar na realidade da Espanha e da Europa como carente do evangelho, carente da obra missionária, carente do envio missionário. Então a gente estimula os irmãos a orarem por isso e a estarem conosco nessa caminhada. Sim, e até acho que uma também das frentes do seu ministério tem sido também a capacitação, né? Capacitação, treinamento de novos obreiros, né? Dando matérias de secularismo nos nossos cursos, né? E o que você tem percebido até mesmo dos alunos e dos pastores que têm ido fazer o curso e têm também se preparado para o campo missionário? Olha, é interessante estar subindo aqui a galera escrevendo, e alguns foram alunos meus que estão subindo aqui, que eu já vi passar, já escreveram, já falaram alguma coisa. Para mim é um grande privilégio. Eu compreendo que a capacitação, a área de ensino faz parte do nosso chamado missionário como família, né? Eu e Kelly, a gente compreende isso, a gente investe no nosso tempo em capacitar a gente para que a gente possa, de alguma maneira, capacitar os outros. Então, assim, eu vejo como um grande privilégio, eu vejo que a PMT está crescendo bastante nessa área, né? A gente dá o parabéns aí ao pessoal da coordenação do CFM, que está se envolvendo nisso, a nossa Assembleia, a diretoria. Então, assim, é um privilégio e é um grande desafio, porque o desafio da formação missionária, missiológica, é que às vezes a gente pega pessoas com backgrounds diferentes, pessoas com, às vezes, até níveis de formação diferente que chegam no CFM. Então, a gente acaba que tem que nivelar a coisa, mas a gente tem tido pessoas muito capacitadas, pessoas muito desejosas de aprender, né, mais, e a gente tem tido o privilégio no CFM, eu sou um dos professores da matéria de missiologia fundamental, onde a gente trabalha basicamente como a missiologia ela está fundamentada em 3 aspectos: um prioritário, que é a escritura, primário; o segundo, que seria as nossas confissões de fé; e o terceiro é como a prática acaba que ela alimenta todo esse processo. A gente passa uma semana estudando essas 3 fontes da missiologia e debatendo a interação entre elas. Deus tem dado também o privilégio da gente ser professor do curso de EAD do Andrew Jumper na área de missiologia. E ali sim eu dou um módulo só sobre pós-modernismo. Vai ser em agosto. Eu não sei como funciona, se dá para fazer só esse módulo, eu creio que sim. Em agosto eu vou estar dando o módulo à distância, né? Tem videoaulas gravadas, textos, só sobre evangelização no mundo pós-moderno, né? O que é o movimento pós-moderno, como a gente compreende isso, quais são os desafios que isso traz para a fé cristã, para a evangelização. Então, eu animo os irmãos a compreenderem isso. E eu lembro da introdução desse curso, que eu digo assim, olha, muitas vezes a gente olha para a obra missionária pensando no exótico, né? Quanto mais exótico, mais missionário é. Pelo menos eu fui ensinado assim, de alguma maneira, na minha infância, né? Quanto mais exótico, mais missionário é.
E muitas vezes a gente não compreende o quão complexo é o nosso contexto. Às vezes, é um contexto europeu, que a gente vai olhar assim e falar, não, mas isso é quase igual ao Brasil, em termos de arquitetura, mas assim, é uma complexidade para que a gente possa alcançar, né? Então, assim, eu animo as pessoas a estudarem com profundidade os desafios missionários frutos do contexto pós-moderno, do contexto secularista, olhar para a Europa, olhar para a Espanha como carente do Evangelho, e Deus querendo te enviar também a servir nesses contextos tão carentes do Evangelho. E é interessante essa capacitação, não só para quem vai servir em contexto transcultural, né, pastor? Mas também para o pastor de igreja que quer aprender mais sobre a visão missionária para poder implementar, né? O membro de igreja que quer formar um conselho missionário, que quer que a igreja seja mais ativa, porque às vezes tem duas coisas, né? Às vezes o pastor não é, mas a igreja é, então ele quer trabalhar para a sua igreja ter mais visão missionária, ou às vezes o pastor ele quer se capacitar mais para tornar a igreja dele mais missionária. Então são oportunidades de aprendizado para toda a igreja, né? Com certeza. Uma coisa que acontece interessante no módulo que eu dou no CFM, quando a gente vai trabalhar o aspecto das confissões de fé reformadas e a missiologia das confissões de fé, muitas vezes os pastores ficam animados, porque assim, muitas vezes nós somos ensinados que a nossa tradição reformada pouco contribuiu para a compreensão da missiologia. Mas isso é um equívoco incrível, né? Uma parte do curso a gente pega os 3 símbolos de unidade, a Confissão de Heidelberg, a Confissão Belga e os cânones de Dort. A gente pega a Confissão de Fé de Westminster e trabalha a missiologia desses documentos. Como esses documentos nos animam a nos envolver na obra missionária. Né? E uma das conclusões que a gente chega depois desse período é que ser reformado é ser missionário. Se a gente é fiel à nossa grande herança reformada, o nosso coração vai arder para a obra missionária. Porque quando eu leio a Confissão de Fé de Westminster dizendo que a igreja, é muito interessante quando ela define igreja visível, ela vai dizer que a igreja visível não pertence mais a um país, mas ela é composta de pessoas de distintas nações. Olha como a nossa Confissão de Fé está animando a gente à obra missionária. O Cânon de Dort chega a afirmar claramente sobre envios de obreiros para pregar o evangelho a outras culturas. Então, assim, é um grande desafio. Eu animo vocês a participarem, o módulo que você puder fazer, do CFM, de instituições sérias, por exemplo, do curso do Jump, do que seja, para conhecer mais, mesmo se você não quer ir, ou você não foi chamado para ir, mas ser capacitado vai te ajudar a melhor servir na tua igreja local e motivar pessoas a se envolverem também nisso. Que bênção. Essa live tá ótima para a gente trabalhar o conceito de missão aqui para todo mundo, não só da Espanha, mas também aqui para a igreja. A gente poderia ficar escutando aqui por hora também, ser animado, né, a respeito da obra missionária. Mas infelizmente, a gente tem um tempo curto aqui na nossa live, mas uma coisa que a gente sempre prioriza aqui também, pastor, é a oração pelos nossos missionários, né? A nossa live aqui, o nosso objetivo é de conhecer a nossa família missionária, né? Conhecer quem eles são, conhecer o seu trabalho, mas também os seus pedidos de oração, né? Pelo que eles passam. Então, a gente também reserva esse momento para poder orar por vocês. Então, se você e a Kelly puderem compartilhar alguns pedidos de oração, para quem está ouvindo aqui, quem vai ouvir depois, puder orar por vocês. Gente, primeiramente estejam orando por esse período nosso aqui no Brasil. A gente tem mais 2 meses, menos de 2 meses no Brasil. E por proteção, por saúde, né? Nesse contexto de pandemia, a gente teve que mudar um pouco as nossas visitas às igrejas, mas eu ainda vou viajar algumas vezes, né? Então, por proteção em voos, que tudo possa sair tranquilo. Dou graças a Deus pela sensibilidade de algumas igrejas parceiras nossas que compreenderam que seria impossível chegar até elas nesse contexto e buscamos outras alternativas, né, para estar com eles também. Então, orar por esse período, orar pelos irmãos que ficaram em Dom Benito, né? Eles estão levando os cultos, né? Eles estão fazendo a liturgia, tem um irmão que está pregando. A gente tem, graças a Deus, 3 pastores amigos da IEP, missionários da PMT, que vão lá também uma vez por mês servir a Santa Ceia, pregar, estar com eles. Então, pelo nosso trabalho ali, que Deus anime e persevere os irmãos unidos no aprendizado da palavra. A gente pede oração também pelos desafios que nós temos nessas 2 cidades, Dom Benito e Miajadas, para que Deus possa nos dar estratégias para alcançar, solidificar os trabalhos. Quem sabe Deus abrir a porta para a gente realmente iniciar um trabalho em Miajadas. Eu tenho esse desejo, às vezes alugar um local lá
e começar um trabalho lá, que Deus nos dê condição para isso. Um pedido que a gente tem também bem específico é que a gente precisa mudar o nosso local da igreja de Dom Benito, por N questões, e principalmente pelo espaço reduzido, com essas capacidades reduzidas que a gente tem agora. Então, que Deus possa nos dar condição para isso, que Deus possa abrir portas. Às vezes, se você deseja trabalhar e ajudar especificamente nisso, você pode entrar em contato com a gente também, e a gente vai estar encantado em responder. E, de uma maneira geral, Isa, também pela provisão, né? Eu vejo que, eu sempre digo como missionário, nós somos gratos a Deus, porque, humanamente falando, seria impossível para o missionário transcultural ter sobrevivido esses últimos 2 anos. E Deus fez a gente chegar até aqui. Né? Deus usou vocês como a PMT, Deus usou a IPB, né? Crentes que estão aqui, presbiterianos. Louvem a Deus pela vida da sua denominação, que no contexto inicial da pandemia usou verbas extras, ajudou, tirou de onde não tinha, como outras igrejas têm feito também. Então, assim, a gente louva a Deus pelo cuidado da Igreja Cristiana do Brasil, pelo cuidado da PMT para conosco, mas, de fato, um dos desafios que nós temos como família está ligado a isso. Né? A família cresceu, saiu de 2 para 4, o euro cresceu bastante nesses últimos tempos, vocês sabem. Então, nós temos tentado entrar em contato com algumas igrejas também novas, que possam ser parceiras do nosso projeto, e irmãos que desejem também fazer isso, podem entrar em contato e a gente vai ter uma alegria em tê-lo conosco. Né? Eu vejo assim que a parceria missionária não é só receber, é dar e receber, né? É orar mutuamente, é caminhar mutuamente. A gente louva a Deus por pessoas, né, de contextos tão distantes do Brasil, pessoas que nunca nos conheceram, né, que oram por nós, que caminham por nós, conosco. Então a gente louva a Deus pela vida de vocês e a gente louva a Deus por cada oração. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seu efeito e nós só estamos no campo por causa que joelhos têm se dobrado no Brasil em favor dos missionários da PMT. Amém. Muito obrigada, viu, pastor, pelo seu tempo, pelo da Kelly, das meninas, em estar aqui com a gente. Foi uma live muito boa, tenho certeza que também abençoou as pessoas que estavam ouvindo e quem vai ouvir depois. E você que está aqui assistindo junto com a gente, que quer conhecer mais o pastor Gabriel, a Kelly, a Sara e a Liz, e conhecer mais o trabalho que eles têm desenvolvido na Espanha, ser parceiro deles, a gente vai deixar salvo nas nossas redes sociais o contato deles, o contato da igreja, do projeto que eles têm realizado lá em Dom Benito, aqui nas redes sociais, junto com os pedidos de oração. Então se envolva, conheça mais, seja um parceiro da obra missionária lá na Espanha. A gente viu o quão desafiador é esse projeto e o quão precisa-se de mais missionário. Então talvez Deus esteja te chamando também através dessa live e de outras que a gente tem tido para o desafio da Europa. Então conte com os nossos missionários e contacte eles também para conhecer mais desse desafio. Muito obrigada, viu, pastor, pelo seu tempo e por tudo que você nos ensinou aqui também sobre a obra missionária e sobre a realidade da Espanha. Amém, Isa. Obrigadão a você pelo convite, por estar aqui. Uma alegria, né, ver também como Deus tem abençoado sua vida, você tem crescido tanto no Senhor. Para mim foi um privilégio ser um pontinho de areia nisso tudo. Deus abençoe a nossa equipe de base da PMT, dê graça, dê força a vocês. Apoiem, meus irmãos, esses irmãos valorosos que estão aí também, nos ajudando a nos manter aqui no campo missionário, tá certo? Deus abençoe a cada pessoa que está aí conectada, que Deus dê graça a vocês, sejam vocês também agentes da graça do Senhor no seu bairro, com seus vizinhos, no seu trabalho, compartilhe Cristo, porque Cristo de fato é a única solução para o caos que o homem se encontra. Que Deus te abençoe e nós como família missionária somos gratos a Deus pela tua vida. Um abração. Obrigada, Bia, é verdade. Eu fico lembrando de, finalizando aqui essa live, né? De quando eu cheguei em São Paulo, né? De ser recebida ali na IPH e de vocês também estar chegando. Quanto que eu aprendi também sobre missões, né? Nesse tempo, né? Mesmo em fase de treinamento, você estava fazendo CFM, né? E depois você foi se aprimorando também, mas aprendi muito sobre missões nesses 4 anos, eu acho que você esteve lá, né? E tempos também depois, então... eu vejo quão importante é esse trabalho do pastor na igreja local, né? O quanto que saem frutos também, né? Que às vezes a gente não imagina, mas que me abençoou muito e continua me abençoando também. Então, eu também particularmente agradeço. É um prazer também estar aqui nessa live com você. Amém, gente. Deus abençoe. Beijão. Gente, um abraço, viu? Até terça-feira que vem. Tchau, tchau.